Senhoras e senhores parlamentares, senhoras e senhores senadores, eu volto a essa tribuna, senhora presidente, para falar sobre a questão dos impostos sobre remédios no Brasil. Eu, quando me elegi deputado federal em 2010, no início do meu mandato em 2011, eu protocolei um projeto para acabar com a tributação sobre remédios de uso humano no Brasil. Um tempo depois, no segundo semestre do ano de 2011, uma PEC nesse sentido foi protocolada aqui no Senado, e um tempo depois, uma outra PEC foi protocolada na Câmara dos Deputados, que versava sobre esse assunto. Ao chegar aqui no Senado Federal, na minha primeira semana como senador, eu protocolei a PEC 02 de 2015, que proíbe a tributação sobre remédios no Brasil. Enquanto a Inglaterra, o Canadá, a Colômbia não cobram impostos sobre remédios, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. A Inglaterra não cobra impostos sobre remédios. O Canadá não cobra impostos sobre remédios. A Colômbia não cobra impostos sobre remédios. No Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Existem famílias que gastam mais de R$4.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E o que o Estado brasileiro faz para solucionar ou pelo menos atenuar esse drama de milhares de famílias nesse país? Nada. O correto seria o governo distribuir medicamentos gratuitos para toda a população. Quando alguém tivesse uma doença ou uma dor, que tivesse do Estado um remédio para aquilo. O correto seria distribuir remédios gratuitamente para toda a população. Mas na impossibilidade de distribuir remédios gratuitamente para toda a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esse medicamento, é não tributar esse remédio. Senhora presidente, fiz um requerimento formal de informações no início do meu mandato como senador à Receita Federal. Tinha feito em 2011, fiz um novo requerimento agora para saber os dados atualizados do custo da tributação sobre remédios no Brasil. Chegou agora a resposta da Receita Federal. Qual é a arrecadação do governo, qual foi a arrecadação do governo federal no ano de 2014 com tributos sobre remédios de uso humano, incluindo todos os medicamentos? Resposta da Receita Federal. Resposta formal da Receita Federal. 5.063.894.444 reais. 5.063.894.444 reais no ano de 2014. No orçamento geral da União de 2014, que foi de 2.488 bi. Portanto, 0,2% do orçamento geral da União. Eu vejo algumas pessoas dizerem assim, mas agora não pode tratar disso, porque vai tratar de tirar impostos de remédios com essa crise. Primeiro, eu lembro que o governo federal, nos últimos 4 anos, deu uma isenção fiscal para as montadoras de automóveis, reduzindo tributos para as montadoras de automóveis, retirando impostos de automóveis no valor de 20 bi. Então, 20 bi para as montadoras de automóveis, pode. 5 bi para que a população possa comprar um remédio mais barato quando precisa, não pode.
Pior, para remédios, senhor presidente, para remédios, existe controle de preço no Brasil. Para automóveis, não. Para automóveis, uma parte dessa isenção vai para o preço do automóvel, mas uma parte vai para o lucro das montadoras, vai para as montadoras. Só que para remédio, não. Para remédio existe controle de preço no Brasil. No site da Anvisa tem lá o nome de todos os remédios e o preço máximo do lado que pode ser cobrado ao consumidor final de cada um. É só reduzir o preço máximo na mesma proporção da isenção que a gente vai ter a garantia de que toda a isenção vai ser revertida diretamente para o consumidor final. Não dá para entender o governo dá uma isenção para as montadoras de automóveis de 20 bi e 5 bi para que a população possa comprar um remédio por um preço mais acessível e não pode. E nós precisamos discutir aqui se remédio é mercadoria, porque remédio não pode ser tratado como mercadoria. Ninguém compra remédio porque quer. A pessoa compra porque precisa. Ninguém vai comprar remédio com alegria. Isso é uma questão de saúde. Remédio não pode ser tratado como mercadoria. Ah, mas mesmo assim, 5 bi? Ora, vamos então aumentar impostos sobre cigarros, sobre bebidas, sobre automóveis, sobre aviões, sobre lanchas, mas vamos tirar os impostos dos remédios. Isso é uma questão de definir prioridade. A tributação deve ser sobre o consumo supérfluo e não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Eu volto a dizer, o correto seria o Estado brasileiro distribuir remédios gratuitamente para toda a população brasileira. Mas na impossibilidade disso ocorrer, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Enquanto a Inglaterra não cobra impostos sobre remédios, o Canadá não cobra impostos sobre remédios, a Colômbia não cobra impostos sobre remédios, no Brasil, 35,7% do preço de um remédio são apenas impostos. Isso é a vida real das pessoas e cabe ao governo, mas cabe também ao parlamento agir, porque esse é um problema real das pessoas e que nós temos que encontrar uma solução para solucionar isso, ou pelo menos atenuar isso que é um grave problema na vida de milhares de famílias desse país. Porque é muito triste uma pessoa ter uma doença e não conseguir comprar um remédio para o seu ente querido, porque esse remédio é caro e porque não tem dinheiro para isso. Isso é um problema real da vida das pessoas e o Senado Federal não pode se omitir com relação a isso. Muito obrigado.